Vamos falar então de sumidouro, né? O sumidouro aí é a destinação final que nós vamos ter para o nosso sistema fossa filtro sumidouro. Essa série que a gente está conversando sobre esse sistema, a gente já falou aí do sistema como um todo, falamos da fossa, alguns vídeos sobre a fossa, alguns vídeos sobre o filtro, está tudo disponível para você assistir, beleza? Agora a gente vai falar do sumidouro. Qual que é a norma que vai falar mais desse item? A 13.969, que é a mesma que falava também do filtro, tá? Vamos ver a carinha dele aqui, para a gente começar? Então, a gente tem um sumidouro, tá? A imagem que vocês estão vendo aí, branca, com uma listra, um risco azul, é retirado da norma, tá bom? Então, tanque séptico ali, ETS. O outro é o sumidouro, tá? E ali a imagem verde que vocês estão vendo mais bonitinha é da Prefeitura Municipal de Dourados, tá? Que eu peguei aí pra gente ver, né? Então, olha lá, a gente tem a tampa, a gente tem o cano que chega ali, né? Vai vir do nossa fossa, passa pro filtro, do filtro vem pro sumidouro e o sumidouro vai fazer a infiltração, então, desse efluente já que passou por um tratamento prévio da fossa, um tratamento complementar do filtro, agora vai infiltrar no solo, tá bom? Então ali no fundo dele tem essa camada de brita e aí a parede dele é perfurada, tá? Paredes perfuradas. E é muito importante para a gente quando a gente fala de sumidouro é a área de infiltração, tá? É a coisa mais importante, que é a área de infiltração que vai estar em contato com o solo. Lógico, o coeficiente de infiltração do solo também é importante, né? Porque ele que vai determinar quanto que aquele solo consegue infiltrar por metro quadrado, né? Mas aqui pensando no corpo do sumidouro, essa área de infiltração, qual que vai ser ela? Aí vai depender. Se você tiver um fundo no seu sumidouro, mesmo tendo a camada de 30 centímetros de brita, não vai adiantar, aquele fundo não vai infiltrar. Agora, se é um fundo aberto, né, com contato com o solo, não tem uma laje, né? Por exemplo, ali na imagem da norma, a gente tem 30 centímetros de brita e embaixo não tem uma laje. Então, a gente consegue considerar aquela área como uma área de infiltração. Aqui na imagem da prefeitura não tem, tem uma laje. A camada de brita não está em contato direto com o solo, então aquele fundo não pode ser considerado como área de infiltração. E as paredes, mesma coisa. Se a parede é perfurada, pode ser considerada uma área de infiltração, né? Ela pode ser de concreto perfurada, ela pode ser de alvenaria, aproveitar os blocos, né? Os tijolos mesmo de alvenaria que a gente tem, né? E os furos deles vão servir como infiltração para o solo, né? Claro que daí no corpo do sumidor a gente precisa fazer vigas, né? Precisa ter uma estrutura e daí sim você coloca esses blocos, esses tijolos aí com os furos em contato, né? A parte interna dos furos, permitindo a passagem da água de dentro para fora para o solo. Daí a gente poderia considerar como área de infiltração. Então, olhando essas imagens, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a área de infiltração tem que ter contato com o solo. Então, se a parede é perfurada, seja porque tem furos no, no corpo de concreto, seja porque nós estamos usando tijolos com furos deitados assim de forma que os furos permitam a passagem da água para o solo, ou mesmo tijolos maciços, né, tijolos maciços onde a gente pode colocar um e intercalar sim e não e permitir uma área que vai ter contato com o solo, daí também funcionaria como área de infiltração do nosso sumidouro. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Essa água ela não está 100% ok, né? Você não pode pegar lá, chegar e dar um gole nela, tá? Tudo bem que ela já passou por algum tratamento, mas daí quando ela vai para o solo, o próprio solo vai terminar de fazer ali o tratamento que ela precisa para chegar no lençol freático, tá? Então, o cuidado que a gente tem que ter é aí que você está vendo na imagem da norma, né? Que a gente tem que ter um nível ali, né? A diferença do lençol freático, do nível do aquífero máximo, com o fundo do nosso sumidouro de 1,5 m, tá bom? Então, o sumidouro tem que ter uma distância de 1,5 m aí do seu fundo para o lençol freático para não contaminar esse lençol freático, beleza? Aqui eu coloquei alguns cuidados que a gente tem que ter, tá? A distância, então, do fundo nível máximo ao aquífero, então, de 1,5 m, e a distância entre o filtro e o sumidouro, aí também de 1,5 m, e se tiver mais de um sumidouro, também entre as faces das paredes, 1,5 m, tá? Ah, Pedro, fiz ali eu até sempre costumo falar, né? O ensaio de SPT é comum de ser feito por conta da fundação, e lá a gente consegue ver o nível da água, a gente pode se basear por ele, tá? Foi feito o ensaio de SPT, e aí ali consegui constatar o nível da água,
e vou ter 1,5 m de distância, posso utilizar o sumidouro. Ah, constatei que o nível da água está muito alto, não consigo, o que eu tenho que fazer? Daí você tem algumas alternativas, utilizar, né, adotar uma medida de infiltração horizontal, tá? O sumidouro é uma infiltração vertical, então ele desce na vertical. Agora, uma medida de infiltração rasa e horizontal seria as valas de infiltração, então seriam construídas valas para infiltrar, tá? E ela seria mais rasa para manter essa distância, tá? Ou aumentar a quantidade dos sumidouros. Ah, tá chegando ali, não tá dando 1,5 m, porém, se fosse um pouquinho menos alto o meu sumidouro, né, menos vertical, atenderia. Então, você poderia, ao invés de ter um único sumidouro, você poderia ter 2, 3, 4, 5, entendeu? E calcular essa área daí, a área do sumidouro, e multiplicar pela quantidade que você tem. Então, é uma opção que a gente tem. E aí, para a gente conseguir fazer o dimensionamento, que vai ser o tema do próximo vídeo, tem algumas informações que a gente precisa. Primeiro, né, do próprio solo ali da região. Isso muda de residência para residência e muda às vezes dentro de uma mesma cidade. Tá? Então, é um cuidado que tem que ter. Então, é o teste de percolação, né, para saber quanto que o solo consegue receber de água ali, né? E o ensaio de SPT que eu coloquei por causa da fundação, ele nem é um ensaio específico para esse fim, tá? Tem outros ensaios específicos, mas como já é um ensaio feito para a fundação, a gente consegue aproveitar para tentar encontrar essa informação da altura do nosso lençol freático. Beleza, pessoal? Então, é isso aí que a gente colocou. Claro que ainda assim, né, mesmo tomando todos esses cuidados, pode ser que esse lençol flutue, né? Tá um período de escassez, ele está mais baixo, tá um período de cheia, ele está mais alto. Então, o ideal seria a gente ter essa informação do período de cheia, que é quando ele vai estar mais alto ali dentro do nosso solo. Beleza? E por que é importante verificar essa questão do lençol freático? Primeiro, para não contaminar ele. E segundo, porque se o nosso solo está encharcado, o solo vai conseguir infiltrar água? Não vai. Então não adianta você ter um sumidouro onde tem lençol freático, porque a chance do lençol freático jogar água para o teu sumidouro é grande. E ao invés de você conseguir jogar para o solo, é o sumidouro que vai receber essa água, né? E aí fica ali, um sumidouro afogado. Não funciona, tá? Então é muito importante a gente saber qual está o nível de água ali e também a infiltração do nosso solo. Essa infiltração tem coeficientes que a gente consegue encontrar em bibliografia quando não é feito o teste, mas o ideal, claro, é que seja feito o teste ali do solo do local específico. Isso vai garantir uma maior segurança para o seu sistema. Mas resumindo, o sumidouro serve como um receptor do efluente que vem do sistema tanque séptico da fossa e do filtro. Ele recebe esse efluente e ele infiltra, joga para o solo, tá? Faz então essa destinação final infiltrando no solo e daí é com a natureza o resto. Beleza? Essa é a função dele, é assim que ele trabalha e o mais importante quando a gente pensa nele é a área de infiltração. Então, tá tendo infiltração no fundo, tá tendo infiltração nas paredes, isso pode variar aí dependendo do método que ele for construído. Beleza, pessoal? Com essas informações, a gente fez esse nosso primeiro vídeo específico para o sumidouro.